Então abre comigo lá, 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20. Tem energia de Deus aqui, amém? Quem sente a força de Deus? Às vezes você chega aqui assim meio, começa a orar, começa a louvar, se empodera. Quem está se empoderando aqui é o Espírito Santo. Você na sua casa, receba também essa palavra, amém? Quando você celebra, quando você adora, quando nós congregamos, o Espírito Santo nos empodera. Por isso que Jesus falou: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tira o fardo dos nossos ombros, Deus renova a nossa força na mente, Deus alegra a nossa alma, renova a esperança em nosso coração e incendeia o nosso espírito. E como nós podemos chegar a Deus? Na igreja, congregados, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Nós estamos aqui mantendo a chama acesa, a chama do tabernáculo não apagou, a chama do Espírito não apagou, e ela se renova dia após dia. Relembre comigo, eu falei domingo, novembro foram 2 semanas, a campanha de Daniel. Dezembro foram 2 semanas projetando 2021. E agora, se nós contarmos dia 31 em diante, nós teremos mais 2 semanas consagrando o ano de 2020 ao Senhor. A chama do Espírito está nos renovando, a chama do Espírito não apagou, a chama do Espírito esteve acesa em 2020 e vai ser mais forte em 2021, em nome de Jesus. Então, se você vê alguém cansado, sobrecarregado, com esse sentimento, como eu falei, olha, acabou o ano, mas não acabou a luta, é verdade. Fala para o seu irmão, é verdade. É verdade ou não é? Quem gostaria que a luta acabasse no dia 31? Levanta a mão comigo rápido. Quem queria falar, ó, dia 31 vacinou todo mundo, acabou todo mundo, não tem esse novo normal, voltou ao normal que nós queremos, que nós oramos e que nós profetizamos em nome de Jesus. Quem quer isso em nome de Jesus? Mas ainda não acabou, fala para o seu irmão, mas ainda não acabou. Então nós não vamos baixar a guarda. Quem não vai baixar a guarda? Mas o fim está perto. Vamos continuar orando, vamos continuar crendo. Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. E veja o que diz o verso 20. Antes da tribulação, Ezequias teve um governo exemplar. Ezequias teve uma atitude exemplar como rei, como homem de Deus, levou a nação a buscar a Deus, restaurou o serviço sacerdotal, restaurou o templo, restaurou as festas que Moisés determinou que a nação de Israel fizesse para celebrar a Deus. Então um rei temente a Deus, uma nação temente a Deus, uma geração que escutou o chamado do Espírito, voltou o coração para Deus. E isso é resumido aqui no verso 20, capítulo 31. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus. Em toda obra começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Meu irmão, isso é a palavra de Reobote. Eu e você estamos como Ezequias, na fonte da vida, buscando o que é bom, o que é reto, o que é verdadeiro perante Deus. Estamos vivendo, profetizando, pregando, exercendo a obra de Deus. A casa de Deus não parou,
e nunca vai parar, a chama do Espírito não apagou e nunca vai apagar, porque eu e você continuamos servindo a Deus, através da palavra, dos ensinamentos, da direção apostólica, para buscar a Deus de todo o coração. E uma coisa que nós vimos neste último ano, e agora iniciando 2021, quem busca a Deus, está buscando de todo o coração. Quem está buscando o Senhor de todo o coração? Quem vai viver essa palavra em 2021? Levanta as duas mãos. Eu quero te abençoar agora. Eu quero declarar que a chama do Espírito está em você, renovando a sua mente cansada, renovando a sua alma abatida. Ser fortalecido agora, ser fortalecido em Deus, ser fortalecido na palavra de Deus. E eu declaro, teu esforço não foi em vão, não será em vão. Tudo que você tem feito em Deus, para a glória de Deus, vai prosperar o trabalho das suas mãos, vai prosperar a tua casa, vai prosperar a tua família, e nenhuma praga prevalecerá contra você, contra a fonte da vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Por que então veio o verso 1 do capítulo 32? Depois destas coisas, depois que Ezequias buscou o que era bom, reto, verdadeiro, perante Deus, que ele fez a obra de acordo com a palavra de Deus, que ele valorizou o templo, que ele valorizou o sacerdote, que ele levou a nação a buscar a Deus como nunca, a celebrar as festas de Israel, para engrandecer o nome de Deus. Depois destas coisas, e desta fidelidade, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria. Senaqueribe representa uma potestade, um espírito que queria destruir Jerusalém, que queria destruir o povo de Deus, que queria destruir os sonhos de Ezequias e aquela nação e aquela geração. Entrou em Judá, ele entrou no território de Judá, e a palavra diz que acampou contra as cidades fortalecidas e desejou apoderar delas. Desejou, mas não conseguiu. Satanás tenta usar essa situação para destruir a chama do Espírito, mas ele não conseguiu e não vai conseguir, em nome de Jesus. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com os príncipes, homens valentes. Oh, meu irmão, quem aqui é valente no Espírito? Levanta as mãos. Quero declarar, como Deus declarou a Gideão: homem valoroso, o Senhor é contigo. Meu irmão, não olhe para os temores, não olhe para a força natural. Deus é contigo. Deus te fez valente em nome de Jesus. Homens valentes. E ele tapou as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Ezequias teve estratégia. Ele falou: Senaqueribe vem, um grande exército vem, eles estão tomando todas as nações, eles estão atemorizando todos os povos, e eles estão implantando o medo e o terror em todas as nações. Ele falou: para que nós vamos deixar as águas fora dos muros de Jerusalém para saciá-los? Vamos tampar estas fontes de água. Fala comigo: estratégia. Deus deu sabedoria a Ezequias. Deus deu estratégia a Ezequias. Nós temos que enfrentar essa batalha com estratégia. E a estratégia é fruto do conhecimento humano, é fruto da razão humana.
Ezequias, ele fez um raciocínio lógico. Meu irmão, nós temos que aproveitar aquilo que a ciência já descobriu para diminuir o efeito desta praga, para prevalecer contra esse mal, e temos que usar ao nosso favor e da nossa casa. Por isso que nós estamos tendo esses cuidados. Isso não é falta de fé, isso é estratégia. Fala para o seu irmão, tem estratégia. Evita as situações que você ficará exposto, evita as situações que a sua casa ficará exposta. Não fortaleça o inimigo, não engrandeça o inimigo, não favoreça o inimigo. Coloque na sua casa louvores a Deus. Entre no seu carro e liga louvores a Deus. Esteja não só alimentando a sua mente, o seu coração, com notícias ruins. Tem muita coisa boa acontecendo, apesar das lutas e das dificuldades. Guarda a sua mente, guarda o seu coração, guarda o seu espírito. Se alimenta com a palavra, se alimenta com as boas novas. Não deixe aquilo que domina a mente, o coração da humanidade te atemorizar, porque Deus nos deu sabedoria para usar. Leve fé aos teus filhos, compartilhe momentos de fé com o teu cônjuge, se adapte nesse novo momento, não levando só o peso e vivendo debaixo de um peso. Temos uma grande luta, mas nós podemos enfraquecer o inimigo. Quem vai enfraquecer o inimigo? Podemos fortalecer o nosso espírito, podemos fortalecer o nosso coração, podemos fortalecer a nossa mente. Eles falaram, vamos diminuir isso que fortalece o inimigo, que sacia, que alimenta, que se torna maior talvez do que ele realmente é. Não ignoramos, mas também não engrandecemos ou fortalecemos o adversário. Verso 4 diz, assim muito povo ajuntou, tamparam as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e acharia tantas águas. Ele renovou o ânimo. Deus está renovando o nosso ânimo. Fala comigo, a luta não acabou, mas do dia 31 para o dia 1º, Deus me renovou. Quem está sendo renovado? O diabo achou que você ia chegar ao final do ano prostrado, iniciar o ano prostrado, e você, como Paulo diz, abatido estou, mas não destruído, perseguido estou, mas não desamparado. A boa mão do meu Deus está sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha igreja. Ezequias teve estratégia. Ele falou, olha, parece que o fim vem, mas Deus é conosco, vamos agir de acordo com a sabedoria de Deus, e vamos nos fortalecer e esperar em Deus. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Deus fará. Ele podia fechar as fontes, Ele fechou as fontes. Você pode guardar a sua mente, você pode guardar o seu coração, você pode alimentar o seu espírito, mas aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que o homem natural não pode fazer, Deus não falhará, Ele fará em seu favor, em nome de Jesus. Ele cobrou o ânimo, Ele restaurou o muro quebrado, Ele ergueu torres, levantou outro muro por fora, fortificou a cidade de Davi, fez armas e escudo em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu na porta da praça e lhes falou ao coração, dizendo, sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa desta multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o está com ele. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso?
Oh, Ezequias falou o coração do povo, Ezequias liberou a palavra, Ezequias ministrou a palavra profética. Claro, junto com o sacerdote. Ele falou: não temas aquilo que tem assolado as nações, aquilo que tem aterrorizado as nações, porque ainda que toda a multidão esteja com ele, conosco tem um maior do que está com ele. Deus é maior. Fala comigo: Deus é maior. Fala: o meu Deus é maior. Ele não me desamparou e não vai me desamparar. Verso 8 ele diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Meu irmão, a carne é pó, a carne é limitada. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Por isso que eu e você entramos aqui, louvamos a Deus, ministramos, oramos. Quando ouvimos a palavra, o Espírito flui em nós. E Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lá fora temos lutas, mas em Cristo nós temos descanso. Em Cristo nós temos acolhimento. Em Cristo nós contemplamos a glória dEle, contemplamos o amor dEle, contemplamos o seu poder e como Ele venceu o príncipe deste mundo. E nós sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores, graças a Deus. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. Amém? Quem vai declarar isso hoje? Fala: primeira estratégia, não vão dar bandeja para o inimigo. Quem não vai dar bandeja para o inimigo? Seja vigilante, evita o que você puder evitar, para facilitar para o inimigo. Mas não temas, aquilo que foge do nosso controle está no controle de Deus. E aquilo que nós não podemos fazer com a nossa força, Deus vai além. Deus destruiu o exército de Senaqueribe. Daqui a pouquinho nós vamos ver. O anjo do Senhor, depois que Ezequias fechou as fontes, convocou o exército, fortaleceu os muros, deu armas para o exército dele, se preparou para a batalha, e aí ele animou o coração do povo falando: o nosso Deus vai nos ajudar para guerrear as nossas guerras. Levanta as mãos. 2021, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Esta guerra o Senhor está conosco. Esta guerra o Senhor está lutando conosco. Fala: com o inimigo está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aplaude ao Senhor. Meu irmão, a hora que bate aquele cansaço, a hora que bate aquela sensação que parece que essa batalha não vai acabar, Deus fala: eu estou lutando as suas guerras. Continue agindo com estratégia, continue renovando a sua força, continue intercedendo, porque eu vou envergonhar este demônio debaixo dos seus pés. Deus está guerreando as nossas guerras. Quem tem muitas guerras esse mês? Quem trouxe muitas guerras 2021 para 2020? Levanta as mãos, se fortaleça agora. Fala: o meu Deus está guerreando as minhas guerras
eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, porque Deus tem ouvido o meu clamor na minha igreja, e Ele está comigo, me fortalecendo e lutando as minhas guerras. Aplaude esse Deus maravilhoso. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É verdade ou não é? Às vezes nós chegamos aqui encurvado. Quem muitas vezes chegou aqui encurvado? Preocupações, contas, pressões, às vezes diagnósticos que nós não esperávamos. Mas é a hora que você vem aqui, você louva a Deus, você sente a presença, o empoderamento do Espírito vem. A alma começa a ser aliviada, a mente começa a ser fortalecida, o pessimismo é trocado por promessas de dias melhores que vêm da palavra de Deus. Mas como o inimigo lá nos afronta, também foi assim. Depois desse movimento positivo de Ezequias, depois desse movimento poderoso, depois desse mover de Deus, veio o inimigo afrontar. Verso 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, todo o seu exército sitiava Laquis, enviou os seus servos Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: vocês confiam em quem para vos deixar sitiar em Jerusalém? Falou: entrega logo. Acaso não vos incita Ezequias? Vocês vão morrer de fome e sede, declarando: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. Meu irmão, aí ele começa a engrandecer, ele começa a falar do poder, ele começa a falar da grandeza da Síria, ele começa a falar das nações que caíram diante da Síria. E é assim, às vezes você sai e você chega e começa a ouvir situações e começa a ter notícias que vêm abalar a sua força, a sua fé. Quem concorda comigo fala: é verdade. Aí o peso aumenta. Mas a palavra diz, o que Ezequias fez? Se você abrir depois lá em Reis, 1 Reis, 2 Reis 19, fala mais detalhadamente. Ezequias pegou toda aquela afronta que os mensageiros de Senaqueribe falaram em voz alta diante de Israel. E ainda os mensageiros de Ezequias falaram, os embaixadores de Ezequias falaram: olha, não fale em hebraico, fale em aramaico, que nós entendemos sua língua. Falou: não queremos falar em hebraico, que nós queremos que todo esse povo aqui saiba que não adianta confiar em Deus e não adianta confiar em Ezequias nem Isaías. Eles queriam intimidar Israel. O que Ezequias fez? Ele pegou aquela afronta e ele levou diante do Senhor no templo. É o que nós estamos fazendo. Amanhã, dia 7, até o dia 12, nós estamos consagrando 2021, mais uma vez, para o nosso Deus. Foram 15 dias em novembro, 15 dias em dezembro e mais 15 dias contando desde quarta e quinta passada aqui em janeiro. Apresentamos diante do templo, apresentamos diante do Senhor no altar, aí de joelhos, apresentamos o nosso sentimento, a nossa dor, a nossa angústia e falamos: Deus, julga este adversário, queima esses temores, queima esses demônios, liberta nós, a nossa família e a nossa geração desta praga. Veja o que aconteceu. Verso 20, ainda do capítulo 32, César. Porém o rei Ezequias e Isaías, profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Estratégia.
faz tudo que está ao seu alcance, amém? Tudo que a ciência, que a medicina determina e é comprovado para o nosso bem, nós vamos fazer, mas ainda o Senhor vai guerrear por nós, o Senhor vai lutar por nós. Vamos fazer a parte sacerdotal, a parte espiritual aqui na igreja. E se ainda assim o inimigo vem nos afrontar, nós estamos clamando ao Deus dos céus. Os céus governam a terra. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, príncipes, chefes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. E lá ele foi morto, porque ele se atreveu a desafiar o Senhor.